Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023 do fundo XP Industrial, fundo de investimento imobiliário, é o XPIN11. Então vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de fevereiro, tá? Então fique conosco para você se atualizar aí o que tem acontecido no fundo. Há algum tempo que a gente não fala aqui do fundo no canal. Então se inscreva aí, deixe seu like, muito importante para a gente se você gosta desse tipo de assunto. Então compartilhe também esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente se você continua XPIN11, você tem aproveitado o fundo, tá em queda. A gente vai ver isso aqui também, tá bom? E eu vou deixar esse relatório na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então. XP Industrial, fundo que investe em imóveis em galpões logísticos, industriais e logísticos, né? Fundo que tem desde julho de 2018, estão partindo aí para o 5º ano de existência. Fundo com 736 milhões de reais de patrimônio líquido, e se a gente ver aí a questão dos ativos, o fundo tem mais de 900, tem em torno de 900 milhões em ativos. Tem mais de 45.500 cotistas. Eu não sou um desses cotistas ainda, né? Tenho acompanhado o fundo aí de perto, mas ainda não sou cotista do fundo. Tenho outro XP aí na carteira, então a princípio não cabe. É um fundo logístico, né? Classificação Ambima, gestor é XP Vista Asset Management, administrado pela Vortex, tem uma taxa de administração que provavelmente paga o 0,75%, porque é um efeito cascata, então o fundo ainda é abaixo de 1 bi, provavelmente paga ali a taxa maior, 0,75%. E vamos então aqui para os comentários do gestor. O fundo que distribuiu 65 centavos por cota, pagou no último dia 17 de março. O fundo que anuncia seus proventos um pouco mais depois aí, né? Comunicou agora no dia, na verdade a comunicação foi no dia 17 de março. Ele anuncia aproximadamente aí no 13º, 12º dia útil de cada mês e paga 5 dias úteis depois, pagou em 24 de março. Fundo que está com dividend yield ali anualizado de 11%, isso com base no valor de mercado que atualmente, né, fechou aqui na verdade a fevereiro a R$ 70,70 e atualmente sendo negociado ali por volta dos R$ 68, uma queda também nesse mês de março. Saldo acumulado ainda não distribuído é 39 centavos por cota, e porque o fundo busca aí na verdade uma uniformização ou proventos linearizados, né? Com um nome mais fácil do que falar uniformização. E ele procura aí fazer essa distribuição repetida, né? Muitas das vezes por 5 meses, né? Já que o fundo tem que distribuir 95% do seu resultado semestral de caixa, ele procura aí nos 5 primeiros meses fazer uma distribuição linear e depois ajusta para maior ou para menor. Se ficar dentro dos 95%, distribui o mesmo provento, inclusive dos últimos meses, tá? Então, fundo que tem essa política de distribuição. Em relação ao resultado do mês de fevereiro, teve aí 3 locatários que pagaram atrasado, foram pagar só em março, que fez com que o resultado de fevereiro fosse muito ruim. A gente vai ver isso aqui mais para baixo. Sua movimentação, em relação às movimentações dos locatários, teve uma expansão de 1.400 metros quadrados, locado para Litens, no edifício Barão de Mauá, e reduziu a vacância de 14,2 para 13,1. Então o fundo aí segue reduzindo a vacância. A gente vai ver o gráfico aqui para ver o desempenho do fundo em relação a isso. No fluxo financeiro, a gente verifica que as receitas foi de 5 milhões de reais. Teve uma redução, na verdade, nas receitas de locação por conta daqueles 3 locatários que atrasaram, e isso fez com que o resultado caísse, né? Foram em torno de 3,8 milhões de reais, o fundo distribuiu 4,6. Como eu falei, o fundo procura distribuir linearmente, 65 centavos é essa distribuição, que foi a mesma de janeiro, então está com essa mesma média nesses 2 primeiros meses. Então, sem muitas alterações, mas por aquele fato lá acontecido que não é fato recorrente. O fundo então teve aqui a receita de locação aqui reduzida em relação a janeiro, que normal é 72 centavos, né? Provavelmente março vai estar ali em torno de 78, 80 centavos essa receita de locação, se nenhum atrasar aí para o mês de março, né? E a gente verifica que o fundo segue naquela sina da liquidez desde que caiu lá no início de 2022, está ali em torno de 400, 500 mil reais
de negociação média diária no mercado secundário. O fundo está bastante descontado, em torno de mais de 30% descontado em relação ao seu valor patrimonial. Se vale a pena é outro assunto, mas o fundo segue aí reduzindo a vacância, que é a questão mais importante no momento, né? O fundo está com a vacância quase de 20%, chegando aí já a 13%, e a gente vai ver esse histórico mais para baixo. Dentro da liquidez, então, o fundo teve um volume total negociado em fevereiro de quase 8 milhões de reais, um giro de cotas baixo, 1,6%, então quem tem não está se desfazendo facilmente aí da cota, já que provavelmente está amargando um prejuízo, né, na cota. Aqui a gente vê em relação à rentabilidade. Então o fundo teve uma rentabilidade negativa no mês de fevereiro de 1,42%. Distribuição foi de 0,91%, que deu um retorno total no mês de fevereiro, né, de 0,52%. Para quem não se desfez da cota, para quem estava com a cota já em fevereiro, a rentabilidade foi de 0,91%. E é isso aí que vale para quem segue com a cota para o longo prazo, né? Bom, aqui mais para baixo a gente vê em relação ao portfólio, imóveis, quase 96% dos seus ativos são imóveis, né? 1,6% são cotas de FIIs e 2,8% é caixa. A maioria dos seus contratos são típicos, 85%. O fundo atualmente tem 29 locatários, o principal é a Centauro, 20% da receita vem da Centauro, então isso aqui é um dos riscos daí do fundo, né? Uma receita muito concentrada aqui em apenas um locatário e do comércio varejista, que a gente sabe que está sofrendo bem aí no mercado com relação à alta da Selic, né, principalmente, endivida muito essas empresas, principalmente do setor varejista, todas têm aí a questão do endividamento aumentado com a taxa de juros mais alta, mas o comércio varejista que tem esse giro, né, de dívida mais acelerado acaba sendo mais prejudicado com relação a essa alta da taxa básica de juros do país. E dentro da correção dos contratos, 60% IPCA, 40% IGPM, aí 2% dos seus contratos serão reajustados agora no mês de março. O vencimento médio deles, 86% vence a partir de 2025, está numa média aí de mais de 2 anos, né? E a gente vê aqui vemos aqui a questão da vacância, é a menor vacância, pelo menos no histórico aqui dos últimos 12 meses, tá? Fundo aí então com a menor vacância dos últimos 12 meses, pode ser que seja menor dos últimos, inclusive, 2 anos, né? Mas a gente não tem aqui o histórico nesse relatório, mas o que é fato é que o fundo segue reduzindo a vacância aí, que pode contribuir muito aí para o resultado do fundo, né? E aqui é o portfólio do fundo, né? Então ele tem aqui todos os imóveis que ele tem na sua carteira. Ele tem 100% de participação, que são 6 imóveis, né? E aí tem aqui o edifício C lá de Extrema, que é um imóvel em construção. Então a gente verifica que o fundo está aí dentro do detalhamento dos seus contratos, né? A vacância tem um pouquinho em cada imóvel, né? Principalmente nos imóveis que tem mais, que é mais diversificado ali em locatários, por exemplo, o Barão de Mauá, que não é um imóvel. É um imóvel que é comum a qualquer tipo de empresa que queira armazenar, vamos dizer assim, né, utilizar os imóveis logísticos. Ele está aqui com 6,9% de vacância no Barão de Mauá, 4% no CIA, mais 4,3%. Não, esse aqui o Gaia não tem vacância, na verdade, só está com vacância no Barão de Mauá e no CIA, e no Jundiaí vacância de 2,2%. Tá? Nos outros imóveis não tem vacância e esse aqui está em construção, que é o edifício C. O fundo tem então 7 condomínios, sendo um em construção, 100 módulos performados, 29 locatários, então tem uma boa diversificação em locatários, só que tem uma concentração muito alta na Centauro, né? Inadimplência foi alta por conta dos 3 locatários que pagaram atrasado em março, e o fundo está com uma vacância física e financeira de 13,1%. E a maioria dos seus contratos são contratos típicos. E o fundo tem um potencial aí de 5% da vacância, né, em negociação contratual, que tem um potencial de virar aí contrato nos próximos meses, tá? Então isso aqui é um fator importante. E para encerrar, aqui as obrigações do fundo, o fundo que tem aí uma alavancagem de quase 160 milhões de reais em 2 edifícios do seu portfólio, 2 imóveis do seu portfólio, o edifício Tucano e o edifício C. Então são 2 CRIs aí com prazo de 15 anos, está apenas no início, né? Fundo aí então com essa alavancagem para até 2036 e até 2037.
e segue aí então o fundo. O principal aí fator desse relatório gerencial é a redução da vacância, que o fundo aí teve a menor vacância nos últimos 12 meses, que pode até ser esticado se a gente pegar o histórico do fundo dos últimos até 24 ou 36 meses, já que o fundo segue aí há muito tempo estava seguindo há muito tempo com a vacância alta, né? Então, fundo aí melhorando a sua ocupação para esse mês de fevereiro, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.